capítulo 9. Nós terminamos o capítulo 8. Ô Divino, pode deixar um pouquinho mais aberto hoje? Aí, assim, para entrar uma brisa, para não ter que ligar todos. E tá seco demais, né? E também não está tão calor assim, né? Hoje, graças a Deus, está mais tranquilo, né? Graças a Deus. Capítulo 9, a partir do verso 1, eu vou ler para os irmãos acompanhem a leitura. 1 Coríntios, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: será que não sou eu homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não, é verdade que a lei também o diz, porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número de pessoas. Até aqui, verso 19. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estudá-la, nós nos reunimos em torno dela e nós desejamos que o teu Santo Espírito cada dia trabalhe em nossas vidas. Molde, Senhor, a nossa caminhada como discípulos do Senhor. Nós não queremos apenas caminhar, Senhor Jesus, como líderes, como homens e mulheres religiosas. Nós queremos caminhar como discípulos do Senhor.
Ajude-nos a cada dia nos apegarmos mais ao Senhor e à tua santa palavra. É o que nós oramos humildemente em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos estudando capítulo por capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. E nesse capítulo 9, agora, o apóstolo Paulo, continuando o assunto que começou no capítulo 8, vai falar a respeito de um aspecto que agora toca a sua vida e a sua relação com a igreja de Corinto. No primeiro verso, versículo 1, diz assim: será que eu não sou homem livre? São perguntas retóricas. São perguntas que o apóstolo Paulo está fazendo, já sabendo a resposta. Sim. E ele faz várias perguntas retóricas, para que pudesse justamente causar a sua apresentação, o seu discurso, pudesse fazer a igreja de Corinto refletir e pensar. Então, nesta noite, eu quero trabalhar o seguinte tema: o chamado do servo fiel na pregação da palavra. O chamado do servo fiel na pregação da palavra. Olha só o que nós temos aqui no verso 1. Notem que o versículo 1, está com a sua Bíblia aí, acompanha ela, bom presbiteriano, ama a sua Bíblia, né? Ele grifa, ele volta, ele dá um jeito de colocar outra capa, né? Quem já fez isso? Aqui é uma igreja nova, Eliana, eles não fazem isso não, é a primeira, segunda, terceira Bíblia no máximo. Coisa boa é ter a Bíblia velha. Só com o olho fechado você acha qual é o teu texto. Não é, André? A gente acha fácil. Eu não gosto de trocar a Bíblia. Por quê? Porque a gente acostuma com ela, né? Amados irmãos, nós vamos literalmente trabalhar bastante esse texto aqui, versículo por versículo, e eu quero que você acompanhe. Verso 1 diz assim: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Tudo isso o apóstolo Paulo passou. Tudo isso o apóstolo Paulo ele é um homem livre, ele é apóstolo e ele viu Jesus. Mas o que estava acontecendo? A igreja de Corinto, ela, como sempre, nós estamos trabalhando já várias semanas. A igreja de Corinto, ela tinha algumas dificuldades, e entre essas dificuldades, ela se apegava a grupos, se apegava a pessoas. Tanto é que no capítulo 8, Paulo vai dizer no versículo 13, que se o problema é comida, se ela serve de escândalo, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar quem? O irmão. E agora no capítulo 9, Paulo vai apresentar as questões, os questionamentos que a igreja está fazendo de maneira categórica. Amados irmãos, o apóstolo Paulo é um homem que foi vocacionado por Deus. Mas na igreja em Corinto, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai chamar que lá havia, entre aspas, super apóstolos. E o que marca, então, ser um apóstolo? O apóstolo, nesse sentido bíblico, nesse contexto que nós estamos falando, é aquele que tem que ter visto Jesus Cristo. Foi chamado diretamente por Jesus. Nós temos lá Gálatas 1:1, que vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo não da parte de homens, mas por Jesus Cristo. Atos 9:15 diz: este é para mim, o Senhor dizendo para Ananias, um instrumento escolhido para levar o meu nome. O apóstolo Paulo não foi discípulo do Senhor Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra, mas o Senhor Jesus se revelou a Saulo quando ele estava perseguindo a igreja. E é evidente que o apóstolo Paulo tem convicção do seu chamado, sabe muito bem quem o chamou, mas ele está apresentando aqueles que estão questionando. E o apóstolo Paulo então cita: não sou eu apóstolo?
faz uma pergunta retórica. Não vi Jesus, nosso Senhor? Amados, é interessante, porque quando Deus chama um homem, como foi o chamado de Paulo? Paulo estava a caminho de Damasco e ele recebe o chamado de Deus. Quem era Saulo? Saulo, ele era um fariseu. Saulo era um homem de cultura. Saulo era um homem bem relacionado na sociedade judaica. Saulo era um homem nobre. Quando o Senhor Jesus se revela a Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele se refere justamente, o Senhor Jesus, aos discípulos. Mas perceba a nossa ligação com Jesus. Ele diz: porque tu me persegue. E o apóstolo Paulo, ele é vocacionado nesse contexto. Um homem que era de fama, um homem que era nobre, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era filho ou neto de Hilel, um dos maiores líderes em Israel, rabino. E agora o apóstolo Paulo tem que abrir mão de tudo isso para dizer: eu recebi um chamado e esse chamado é irresistível. Eu viro as costas para tudo aquilo que eu tenho. Ele diz nas suas cartas: tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, para mim de nada vale, considero como algo repugnável. Me importa agora obedecer, atentar ao chamado recebido e de maneira assim trabalhar, me gastar no reino do Senhor Jesus. Amados irmãos, falar sobre chamado é algo interessante. A gente sabe muito bem que os falsos apóstolos, e se você conhece algum apóstolo, a gente tem uma brincadeira que é: apóstolo bom é o apóstolo que já está lá na sepultura, né? Esses outros aí, você tem que fazer uma pergunta para ele: você é apóstolo porque você faz parte do contexto apostólico desde Pedro, Tiago, Paulo, ou você é apóstolo porque essa palavra também significa enviado, missionário? Então, seria normal um missionário ser chamado de apóstolo, nesse sentido. Ele foi enviado, mas apóstolo, vocacionado por Cristo, somente aqueles que o Senhor mesmo estabeleceu. De modo que Jesus faz esse chamado, e agora esse chamado não pode ser no coração de Paulo resistido. Agora também o contrário é verdade, amados irmãos. Nós temos muitos que, inclusive no ministério, não têm o chamado vindo de Deus. E eles, na verdade, produzem escândalos aos montes. E qual é o contexto? O contexto não é um chamado de vocação que vem de Deus, mas sim algo que parte do homem para o homem mesmo. Nós temos vivido um tempo muito difícil, né? Nós temos vivido um contexto de pessoas que se intitulam apóstolos. Ninguém quer ser, nem pastor hoje está fora de moda, né? Todo mundo quer ter um título gigante. Por quê? Porque há um interesse justamente naquele título, naquela função. E ao invés, essa semana eu vi um rapaz que, quando a gente é crente e é pastor, a gente tem que explicar o óbvio, né? Aí ele falou assim: eu sou pastor. Aí o cara perguntou: quanto que ganha um pastor? Eu falei: rapaz, isso é muito variado. Tem pastor que paga para trabalhar, tem pastor que ganha um salário mínimo, mas tem pastor que ganha 200 mil reais. Aí o cara falou: é mesmo? Tem de tudo hoje. Aí ele falou assim: e tem percentual? Tem também. Essas igrejas aí, elas assim, parece mais uma empresa, né? A pessoa tem o faturamento, a empresa tem o faturamento X, aí o líder já tem 2X, porque aumentou o faturamento. O pastor, ele não é um assalariado, não tem um salário fixo, ele tem uma comissão. Cada vez mais a gente se escandaliza com essas práticas. Por quê?
Porque as pessoas cada vez mais se apegam ao título. E na verdade, como diz a palavra de Deus, eles mercadejam a palavra de Deus. E esse chamado não é chamado de Deus. Por sinal, prestarão contas no dia do Senhor, no dia do juízo. Esse chamado, esse falso chamado. Eu entendo que um pastor, ele é chamado por Deus. E quando Deus chama, não tem como a gente ficar no mesmo lugar. Quando Deus chama, vocaciona, essa pessoa vai ser levantada por Deus para ser um pastor, para ser uma missionária, para ser um líder, para ser um homem de Deus usado no reino do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu fui chamado, o apostolado que eu recebi não foi inventado, criado por homens, mas foi o Senhor que me chamou. Verso 2, e agora nós vamos para a motivação do trabalho do apóstolo Paulo. Se eu não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês. Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. O que Paulo está dizendo? Se tem outros povos que podem me questionar, outras igrejas, porque não me conhecem, vocês não. Porque vocês são o selo, carimbo. Vocês têm comigo um vínculo de confiança. Eu conheço vocês, vocês me conhecem. E é por isso que vocês são provas vivas do meu apostolado. Abra sua Bíblia para você entender esse contexto bem, digamos assim, particular, mas aqui a gente vai ter uma leitura do todo. Atos 18. Abra sua Bíblia em Atos 18. Verso 1. Acompanhe comigo bem atentamente a sua Bíblia para você não se perder e observe o contexto aqui. Está linkado lá com a igreja de Corinto. Olha lá. Verso 1, Atos 18, 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Isso aqui é no ano 52, ainda não é a perseguição lá de Nero, é antes. Há um decreto que os judeus não podem mais permanecer em Roma. O que eles têm que fazer? Procurar cidades vizinhas, regiões. Então tem um êxodo de judeus saindo de Roma, expulsos, porque o imperador decretou. Verso 3. E como tinham Priscila e Áquila o mesmo ofício, passou a morar com eles. Paulo começa a morar com esse casal e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus Cristo é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus, e a casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim Paulo
permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha só, amados irmãos, então nós temos aqui a motivação do apóstolo Paulo. Ele foi enviado pelo Senhor Jesus, e todo pregador, a relação é muito interessante. Quando Deus envia, Deus vai direcionar, Deus vai conduzir, Deus vai abrir portas para colocar esse servo de Deus em algum lugar para ser útil para a glória dele. Porque quem vocacionou foi o Senhor. E o texto diz que Paulo pregava de maneira que já alguns entre os judeus se convertem em Corinto. Entre os judeus, por exemplo, Crispo, chefe da sinagoga, olha só, ele abandona o judaísmo por causa da pregação do apóstolo Paulo. Ele entende que Cristo é o Messias e agora se torna um cristão. O texto também diz que muitos dos coríntios, verso 8, ouvindo, creram e foram batizados. Paulo é o pioneiro da pregação em Corinto. E Paulo está motivado e seguro, porque a igreja que está lá é prova do seu apostolado. Foi Cristo que enviou o apóstolo Paulo a Corinto. E havia frutos desse trabalho do apóstolo Paulo. Amados irmãos, Deus tinha muitos, diz o texto, que diante de uma dificuldade, o texto diz que ele já tinha opositores. Talvez pensando em ir embora, né? Vou embora de Corinto mais cedo. O Senhor disse, eu tenho muitos na cidade de Corinto. A cidade de Corinto não é uma cidade pequenininha. É uma cidade cosmopolita. É uma cidade grande para a época. E aí Paulo recebe a informação. Permaneça aí, Paulo. Continue pregando o evangelho, Paulo. Foi eu que te arregimentei. Foi eu que te vocacionei. Vai lá e pregue a palavra. Amados irmãos, é importante isso para nós. Se nós queremos a cidade de Uberlândia, se nós queremos a nossa família alcançada pelo poder de Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que estar sendo instrumento de Deus para convidar para ouvir a palavra no pequeno grupo, convidar para participar dos cultos. Sabe por quê, amado irmão? É por meio da pregação da palavra que Deus desperta o coração endurecido, que Deus amolece o coração e faz uma grande obra. É por meio da palavra. O texto diz então que agora o apóstolo Paulo mencionando, vocês são selo do meu apostolado. Um terceiro aspecto que nós vamos notar aqui, no verso 3, e esse é mais extenso, ao verso 11. 1 Coríntios 9, do verso 3. Paulo vai apresentar agora os direitos legítimos que ele possui por estar no ministério, por estar como servo de Deus, como apóstolo enviado por Jesus Cristo. Verso 3, diz assim: a minha defesa diante dos que questionam é esta: será que não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente, esposa, como fazem os demais apóstolos? Olha só o que ele vai trazer como argumento. Amados irmãos, o texto diz que Paulo, mais uma vez, utilizando da retórica, pergunta: eu não tenho direito de comer? Não tenho direito de beber? Por acaso eu não posso, como os outros irmãos em Cristo, apóstolos, como Pedro, Tiago, que tinham esposas, e que quando chegavam numa igreja, as esposas os acompanhavam? Será que eu e Barnabé não temos o direito disso? Paulo vai apresentar os argumentos. Notem agora, amados irmãos, verso de número 12. Então, o apóstolo tem dois direitos e apresenta eles: de ser um homem casado, que tem uma esposa, uma companheira, e também o direito, como servo de Deus e apóstolo, de ser sustentado pela igreja. Verso de número, deixa eu pegar aqui, de número 4, verso 4.
será que nós não temos o direito de comer e beber? Agora, verso de número 6. Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Paulo está dizendo, nós teremos que trabalhar secularmente. O nosso direito é ser sustentado por essa igreja, porque foi aqui que Deus nos colocou para plantar essa igreja. Continue conosco aqui o raciocínio do apóstolo Paulo. Paulo, porém, ele vai fazer o quê? Verso de número 12. Se outros participam desse direito sobre vocês, opa, informação importante. Havia outros apóstolos que eram sustentados pela igreja de Corinto, mas não queriam sustentar o apóstolo Paulo. Que coisa, né? Que coisa mais impressionante e uma questão contraditória. O apóstolo Paulo, aquele que havia plantado a igreja, agora está sendo refulgado, rejeitado pela igreja. E o verso 12 diz assim: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos o quê? Verso 12, para não criarmos o quê? Qualquer obstáculo, ao quê? Ao evangelho de Cristo Jesus. Amados irmãos, uma das coisas que nós temos visto é que a palavra de Deus, ela apresenta, como eu mencionei, Deus levanta homens, Deus levanta vocacionados, e quando nós notamos a legitimidade de um vocacionado, o vocacionado ele vai para o campo que o Senhor quer, e não que ele deseja. É uma das coisas impressionantes. Como é que acontece isso? É uma questão espiritual? Claro que é. É uma questão de ser servo? Claro que é. Mas uma questão justamente de direcionamento que Deus traz para os seus servos. Amados, uma das questões que eu já muitas vezes compartilhei, já ouvi, locais onde a igreja não tem condições de dar o direito de um líder, um pastor, mas que a igreja, com o pastor, eles têm uma visão. Deus me colocou aqui. Diferente do que acontece aqui na igreja de Corinto, a gente vê muito isso. Porque aqui a igreja tem condições, porque ajuda outros. Mas a gente nota que um dos detalhes, uma das marcas de um chamado, um vocacionado, ele não está lá para fazer do seu direito uma questão de, digamos assim, exigência para permanecer naquele local, ainda que tenha o direito. Então você conhece muitos casos assim. Eu nunca me esqueço uma vez que o pastor Calvino conversou comigo, a primeira vez que eu conversei com o Calvino sobre a semear. Ele falou assim, pastor, ele falou assim para mim: ô pastor Fábio, então está tudo alinhado, tá, já. Eu falei, tá certo, pastor. Aí ele falou, só que lá a Congo lá é metade da metade. Aí eu falei assim, olha pastor, então vamos lá ver, ué. E eu estava assim, é que ele não sabia o meu coração. Pastor, se for um salário mínimo, eu estou indo. Por quê? Porque Deus tinha colocado uma porta aberta na minha vida e disse assim, eu tenho esse lugar para você. Mas eu morava na outra região da cidade. Quando eu passava da frente à chácara, eu falava assim, meu Deus, que difícil acostumar com isso. Quando eu conheci o contexto, né, Luciano? A gente falou assim, meu Deus do céu, está mais difícil do que eu imaginava. Mas aí eu lembrava sempre, quando surgiu essa oportunidade, foi a mão de Deus que direcionou o presbitério e me ofereceram o campo. E eu disse, então, não será impedimento. E eu conheço centenas de servos de Deus que estão no campo, não pelo dinheiro, mas porque foram vocacionados, foram direcionados por Deus. E vou dizer um detalhe, Deus cuida e sustenta.
Eu cheguei em final de 17, início de 18. Rapidamente aqui, porque a história ela é bem condizente ao contexto, né? E eu me lembro que uma coisa que eu falei para alguns irmãos, falei assim: irmãos, vamos trabalhar do jeito que é possível. E eu fui fazer o quê? Tendas. Não, fazer tendas não. Eu fui trabalhar como professor. E fiquei de 2018. Passei até num concurso pela providência de Deus. Providência de Deus, Silvinho. E eu fiquei nesse contexto trabalhando com a escola de 2018 até 2024. E louvado seja Deus, Deus cuidou de mim e da Igreja Presbiteriana Semear de Uberlândia. Eu tenho que contar a bênção no restante, né? Em 24, o conselho falou assim: pastor, fica exclusivo. Eu falei: aleluia! Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Novamente, Paulo apresenta então quais são os seus direitos. O direito a casar, outros eram casados. O direito de não ter que trabalhar. Você já imaginou o apóstolo Paulo pensando: estou fazendo uma tenda aqui, não, mas aquele rapaz está quase já compreendendo a mensagem do evangelho. Coração dividido. Está fazendo a tenda, mas está pensando justamente no chamado que Deus tem a usá-lo. Mas isso não é impedimento, isso não foi impedimento. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele está argumentando: por acaso eu não tenho direito? Por acaso eu não posso ser como os outros que são sustentados pela igreja? Mas agora, Paulo diz algo espetacular. Paulo diz: eu abro mão. Ele age de maneira que ele não coloca esses benefícios, esses direitos, à frente do seu chamado, da sua vocação. E assim, amados irmãos, Deus agora coloca lá, naquela cidade, um servo de Deus que não briga por dinheiro, por salário. Essa é uma vocação de pastor. Se alguém aqui, filho, quiser ser rico, você já ora por ele, porque pastor ele não vai ser. A não ser que seja desses lugares aí, né? Aí, meu irmão, você tem que orar dobrado, porque ele vai, além de tudo, vai ser um herético ainda, né? Perigoso. Perigoso. Agora, presta bem atenção. Olha o que a palavra de Deus diz. Paulo, ele não apresenta resistência. Ele não briga. Contudo, ele ensina. Olha só, meus irmãos. Ele diz assim, verso 15. Acompanha aí comigo. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Paulo está abrindo mão daquilo que era direito. Por quê? Porque Paulo está entendendo o que está acontecendo ali, é um embate. Vocês não estão reconhecendo o meu chamado, vocês não estão reconhecendo que Deus que me colocou aqui. Opa, eu não quero ser chamado de uma pessoa que deseja apenas os bens de vocês. Eu não quero ser alguém que deseja arrecadar aquilo que vocês estão achando que é, digamos assim, um problema. A palavra de Deus apresenta que Paulo nunca ficou parado se o problema era a questão do sustento. Eu sempre digo isso, aprendi com o pastor Emerson. Se Deus fechar a porta de qualquer pastor, ele vai fazer tendas. Ele vai trabalhar na escola, ele vai trabalhar em qualquer lugar, mas ele não deixa de ser pastor, servo de Deus aonde estiver. Por quê? Porque a vocação vem de Deus. E Paulo está dizendo: eu recebi do Senhor, Atos 20, 33. Rapidamente uma projeção para você ler aqui, ó. De ninguém cobicei prata. Coisa difícil isso, hein? O apóstolo Paulo tinha um coração voltado para o reino. Porque se ele tivesse um coração materialista, se ele tivesse um coração que de fato desejasse os bens deste mundo, ele jamais iria para o apostolado. Ele continuaria sendo um judeu. Ele continuaria sendo Saulo de Tarso. Ele continuaria usufruindo dos direitos que ele tinha como judeu e como rabino. Mas não. Ele tem um chamado. Ele tem uma vocação que Deus trouxe. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes.
Atos 20, 33, 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que me era necessário, tanto a mim como aos que estavam comigo. Não é por causa da condição da igreja, não é por causa de qualquer situação que eu vou deixar de pregar o evangelho. E Paulo então agora, a partir do verso 8, vai argumentar, e ele vai utilizar um argumento que está lá no contexto do Antigo Testamento. Verso 8, 9 e 8. Olha só, será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que também a lei também diz? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre o quê? A boca do... Quando ele pisa o trigo. O que era isso? Era o processo de fazer o quê? Debulhar o trigo. E de maneira que o texto diz assim, Deus colocou a palavra lá no Antigo Testamento que não amordasse a boca do boi. Porque o boi estava trabalhando lá, e o que acontecia? Era uma maldade colocar o quê? Uma mordaça, para que ele não comesse das espigas que caíam. Mas aí a palavra de Deus, não façam isso. E Paulo está dizendo, será que Deus estava preocupado literalmente com o animal, apesar de estar? Paulo está dizendo, Deus se preocupou com o animal, quanto mais aqueles que servem no altar, aqueles que estão trabalhando para a causa do Senhor. É isso que Paulo está usando como argumento para sustentar justamente a base bíblica do cuidado com os obreiros e com o cuidado do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, aquele que trabalha na obra de Deus tem o direito de ser sustentado pela obra. A lógica de Paulo é a seguinte, se nós, verso 11, acompanhe comigo, 9 e 11, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês o quê? Bens materiais. Paulo está dizendo, se a pessoa trabalha e se afadiga na obra, no trabalho, a igreja vai abençoar o obreiro, como acontecia no Antigo Testamento, que é justamente o próximo argumento do apóstolo Paulo. Mas, amados irmãos, notem o que está acontecendo nesta igreja. Filipenses 4,15. E entenda o contexto para você nunca mais esquecer. Filipenses 4,15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. O apóstolo Paulo está deixando claro que ele não encontrou apoio da igreja de Corinto, não encontrou apoio de igrejas que tinham condições, mas que inclusive igrejas menores. É difícil hoje, porque a gente vive um tempo muito complicado. Ontem eu recebi uma mensagem dizendo assim, eu sou missionário no Iraque, e aí manda aquele tanto de crianças. Se você for só para as imagens, você já, na hora, né? Mas o que a gente tem que fazer? Investigar. Saber se de fato é isso mesmo. Ainda mais nós, presbiterianos. Nós vamos a fundo para saber se é verídico, de onde que é, de qual igreja é. Agora, amados irmãos, associar-se com Paulo, digamos que não devia ser muito difícil, né? O apóstolo Paulo foi rejeitado. Ele não recebeu cuidado justamente porque a igreja vira as costas para ele. Verso 2 Coríntios agora 11:8. 2 Coríntios 11:8. Um apóstolo para fazer essas viagens tinha custos? Tinha que viajar, tinha que justamente ter a condição, ainda que ele não tivesse uma família, de sobreviver, de cuidar das suas necessidades como homem, saúde. Olha só, verso 8. 2 Coríntios 11:8. Tirei de outras igrejas. Encontraram?
recebendo salário, para poder servir a vocês. O que Paulo está dizendo? Eu nunca tive o apoio de vocês. Eu trabalhei e vocês nunca se importaram comigo. Outras igrejas se associaram comigo, para que eu pudesse fazer o trabalho aqui. E olha só o que o texto diz, verso 9. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, olha os irmãos da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Paulo está dizendo, vocês lembrem de uma coisa. Ele disse aqui no verso de número, abra sua Bíblia aí, 9, 15. Preferiria morrer a deixar alguém me tire esta glória. Qual glória? Uma igreja egocêntrica, uma igreja que não via no apóstolo Paulo um servo de Deus, ainda que os frutos estavam evidentes. Paulo está dizendo, eu não recebo nada de vocês, eu prefiro morrer do que ser levado o nome de mercenário, ser levado o nome de interesseiro, como muitos estão argumentando. E olha, amados irmãos, eu não desejo ninguém pastorear essa igreja de Corinto não, viu? O apóstolo Paulo teve muita dificuldade sendo o apóstolo Paulo. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Continuando, já que eu voltei, né, mas vamos lá novamente. 2 Coríntios 12, 11. 12 agora. 2 Coríntios 12, 11. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses, o quê? Nossa, isso aqui não é novo não. Não é novo não. É antigo. Nada eu fui inferior a esses super apóstolos, ainda que nada sou. Ele sabe muito bem quem é ele. Verso 12, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em quem vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês, perdoe-me por essa injustiça. Ou seja, a única coisa que vocês não fizeram diferente dos outros é justamente o sustento e o cuidado com o meu chamado. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, mas eu prefiro morrer do que receber qualquer coisa. Tem um padrão bíblico, quando a gente faz alguma coisa servindo e principalmente entregando o dízimo, a gente faz com alegria. Paulo está dizendo, eu não quero ser peso para ninguém. Se aqui não tem essa disposição, saiba de uma coisa, Deus tem cuidado de mim, levantado os servos de Deus. E olha só a preocupação do apóstolo Paulo, capítulo 9, volte lá novamente, verso 13, mais uma vez. Nós já lemos, mas eu vou citar. Paulo utiliza mais um texto bíblico. Ele está dizendo, lá no Antigo Testamento, aqueles que trabalhavam dentro do templo eram sustentados por aqueles que trabalhavam tendo herança. Quando foi distribuir as terras, os levitas receberam terras? Não. Quem cuidava dos levitas? Os irmãos, as outras terras que lá e abençoavam, porque os levitas trabalhavam onde? Os sacerdotes trabalhavam dentro do contexto do templo. Paulo está dizendo, foi Deus que fez isso. Paulo faz todas essas afirmações, essas perguntas retóricas. E agora, amado irmão, no verso 14 ele diz, digamos, o grande finale, o ponto de maior destaque. Verso 14 diz assim, 9:14, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam. Amado irmão, viver do evangelho é muito diferente do que as pessoas pensam hoje. Eu conheço um caso aí que a pastora foi fazer o aniversário do pastor,
E aí ela arrumou uma caixinha lá, e ela arrecadou tipo assim, uns 5 mil reais. E aí ela estava fazendo um vídeo, frustrada, porque ela falou assim, gente, eu pensei que a gente ia arrecadar pelo menos um carro zero. Eu falei, que é isso, eu queria para essa igreja, ué. Um carro zero de presente de aniversário? Que é isso, ué? Isso é o estelionato em pessoa. Quem? A esposa do pastor. Irmãos, essa turma não conhece o chamado bíblico, a vocação ministerial feita do Senhor para os seus servos. Não precisa ser um porta-retrato do, como chama? Do Giga, né? Mesmo assim, se você recebe, como é que nós fazemos? Como o apóstolo Paulo diz, eu aqui abro mão de qualquer direito, e direito não. Eu estou aqui para servir. Notem que o apóstolo Paulo está apresentando motivos bíblicos. A palavra de Deus diz assim, que aquele que prega a palavra e faz com excelência é digno de honorários dobrados. Não é errado, pelo contrário. Mas nós temos hoje um cuidado muito grande com isso, sabe por quê? Porque isso virou um mercado da fé na igreja brasileira, onde nós não temos uma liderança séria. O pastor é o tesoureiro. É obscuro. Quantos são membros dessa igreja que diz amém? Você está numa igreja presbiteriana, nós não somos a perfeita. A perfeita é na glória. Mas essa igreja aqui, graças a Deus, o pastor tem um salário fixo e o conselho aprova ou não qualquer mexida e não passa pela mão do pastor dinheiro. Porque o pastor tem que se esmerar em pregar a palavra, esforçar o máximo para poder anunciar a palavra, estudando durante a semana, e os outros presbíteros auxiliam no cuidado administrativo. Você devia dizer amém. E se fosse mais reteté, de aleluia. Porque eu participava de um lugar que não tinha prestação de conta jamais. Ninguém sabe de nada. É um mundo, digamos assim, totalmente penumbra. Não se pode falar, não se pode abordar. Meu irmão, nós temos um relatório lá. Quantos líderes hoje, os diáconos estavam aqui na frente hoje, não é isso? Quantos somos? Com os presbíteros, mais 4, dá quanto? 18 homens. Todos recebem o relatório todo mês, amém? Cadê? Não, os que recebem o relatório. Você recebe também? Levanta a mão aí, cadê os homens que recebem? Então, esses homens aí recebem o relatório todo mês. O que entra, o que sai. O salário do pastor, o que gastou no mês, as nossas despesas, e todo mês presta conta. Nosso tesoureiro chega até a ser chato. Não coloca dízimo picado, dinheiro picado, porque dia 1º eu quero estar com o relatório pronto. O que é isso? Eu falo, peraí, irmão, mas ele já faz, já manda lá no dia 1º. É uma benção. Graças a Deus pelo tesoureiro, viu, Elian? Você também era outro, também dedicado. Eu conheci tesoureiro que entregava cada 4 meses. Isso é triste. Isso não é bom, não. Porque, amados irmãos, nós somos uma igreja que preza pela transparência, e todos os pastores presbiterianos, eu posso dizer todos no sentido geral mesmo, nós somos assalariados. Define um salário. Até um ponto importante. Pastor, como é que define o salário do pastor? Depende da igreja. Eu oro para vocês ficarem ricos. Brincadeira, não estou orando, tenho que orar mais. Eu queria que cada um de vocês, a renda per capita, por cabeça, que fosse 35 mil. Todo mundo. Aí vocês iam fazer o que comigo? Ó, gente, não? Vocês recebem do bom e não compartilham com o pastor? Mas tem que coisa, hein? Eu achei que vocês iam ser solidários. Falei, não, mas melhorou para nós, o pastor também vai junto, é. É assim que a igreja deve trabalhar. Se a igreja tiver pouco, o pastor vai receber de acordo com a realidade dos irmãos da igreja. Nós temos um presbitério que define um piso para o pastor, é até um tema para organizar uma igreja, mas nada muito diferente do que fosse trabalhar
numa profissão aí, como um professor, alguém de uma função, um gerente, nem muitas vezes isso, mas é um salário digno. Um pastor presbiteriano não passa necessidade de ter que juntar para pagar o CEMIG, não pagar as contas. Não, graças a Deus por isso não. Mas também não vai ter condição de fazer muita coisa aí se gabando, porque não tem isso. Louvado seja Deus por isso, mas tem um detalhe. A igreja que faz com alegria, ela é uma igreja que tem, então, o entendimento que faz isso porque o trabalho é para a glória de Deus e os seus servos são sustentados pelo trabalho, e assim é, de fato, a relação onde o pastor é abençoado e a igreja é abençoada. A igreja de Corinto era o quê? Totalmente egocêntrica, totalmente partidarista. No capítulo 10 nós vamos ver por que Paulo está abrindo mão de tudo isso. Nós vamos ver alguns aspectos hoje para terminarmos. Capítulo 9. Agora nós vamos ver o verso 2, e é o quarto e último ponto que eu quero terminar nessa noite. Capítulo 9, verso 12. 9, 12. Nós já lemos o 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar alguém que me tire esta glória. Vamos para o 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me o quê? Escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo está dizendo, eu tinha direito, mas por causa do amor que vem de Cristo, um amor abnegado, eu faço a obra do Senhor com alegria, eu faço a obra do Senhor com disposição, e essa dádiva ninguém pode tirar, porque quem me deu o chamado foi o Senhor. Quem que Paulo está imitando? Olha só, Filipenses 2, 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2, 5 e 6. Paulo está dizendo, eu tive um chamado para parecer com o meu Salvador, e a partir do momento que eu me assemelho, que eu imito Jesus Cristo, eu abro mão de muita coisa. É um amor abnegado em favor do reino, em amor à pessoa de Cristo. Pelo contrário, verso 7, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Verso 8, vamos juntos? Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está disposto a morrer, mas ele não vai ser pedra de tropeço, ele não vai deixar obstáculos impedir de ele pregar e demonstrar amor genuíno a essa igreja. Irmãos, eu estava pensando quando estava preparando para pregar. Tem que ser realmente apaixonado por Cristo, para não falar assim, vou largar essa igreja de Corinto para lá, tem tanta igreja que me dá atenção, tem tanta igreja que me reconhece, mas Paulo sabe que a igreja não é dele, e se Cristo o vocacionou e direcionou para ali, ele tem que entender que o Senhor está chamando para um amor abnegado. Eu queria concluir com algumas relações para você. Paulo vê em Cristo a renúncia da glória, a obediência até a morte. Paulo vê uma relação direta entre amor com aquela igreja, mesmo não recebendo o tratamento que é devido. Paulo diz, direitos são legítimos. Eu poderia, de fato, aqui exigir, mas não faço. Não faço porque eu tenho um compromisso de parecer com o Senhor e Redentor da minha vida.
que abriu mão da sua glória, se esvaziou e sofreu como servo sofredor, por causa daqueles que ele mesmo morreu na cruz para salvar. Amados irmãos, a história é marcada por homens chamados a um amor abnegado a Jesus Cristo e ao reino. Gálatas 5,13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. O grande desafio para nós é parecermos com Cristo. E eu pergunto para os irmãos, quantos homens Deus usou dessa maneira? Eu me lembrei de João Calvino, um homem que era um catedrático, um doutor, poderia ficar só nos seus estudos e abriu mão desse chamado para pastorear uma igreja em Genebra. Humanamente é doido, mas foi o quê? Vocacionado pelo Senhor. Richard Baxter, pastor em meio à guerra civil inglesa, recusou altos cargos por amor ao pastoreio e escreveu intensamente, mesmo em sofrimento físico. Richard Baxter é um dos puritanos, um dos mais famosos, se não for o mais famoso, o pastor aprovado sobre o dever sacrificial do ministro. David Brainerd, quantos já ouviram falar? David Brainerd, missionário entre os indígenas norte-americanos. Ele tem um relato que ele se apaixonou pela filha do Jonathan Edwards. Ficou noivo, só que ele tomou um caminho de orar muito e ficou tuberculoso, porque orava no frio. Com 28, 29 anos, não deu tempo de casar. David Brainerd foi um dos homens mais usados por Deus na América, entre os indígenas. Martyn Lloyd-Jones renunciou uma carreira como médico para seguir o chamado pastoral. Chegou a ser médico assistente do médico da família real. Seria o sucessor do Dr. Thomas Holder. Mas ele recebeu um chamado irresistível. E Martyn Lloyd-Jones diz: eu não posso continuar minha carreira como médico, porque eu fui chamado para ser pastor e vou pregar o evangelho, ministro da palavra, e não há maior honra do que essa. Diz amém. Deus levanta homens, servos de Deus, vocacionados, que não tem nada. Que você diga assim, mas ele vai ganhar o quê? Vai ganhar a alegria de saber que está fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero terminar então. Deus, será que tem aqui alguns pastores? Deus que abençoe. Ore pelo seu filho. Ore pelo seu filho. Senhor, só podia fazer desse menino um pastor. Você tem essa coragem? Vai ganhar pouco, hein? Não vai dar para pagar a aposentadoria para o pai. É assim que você pensa? Ou você dobra o joelho e fala: Senhor, consagre ele, que ela seja uma filha, ou melhor, uma esposa de pastor. Pode ser quem for, mas seja uma mulher consagrada e uma bênção para a glória do teu nome. Mas você está disposto a abrir mão do que a carreira te oferece? Você está disposto a orar a despeito de não vai ganhar tanto, não vai ter retorno, mas vai ser usado por Deus? E eu pergunto para os irmãos nessa noite, amados, nem todos vão deixar o seu trabalho, ir para o trabalho missionário, ser vocacionados para ser pastores. Mas eu pergunto, qual renúncia hoje você faz por causa de Cristo Jesus? Ah, pastor, várias. Vamos pensar a respeito de ser um crente dedicado e ativo na igreja. Qual tipo de renúncia você faz? Porque para alguns é tão alto o preço. Será que nós estamos de fato entendendo o chamado de Cristo? O chamado de Cristo não é diferente de pastor e de qualquer servo da igreja. Tem vocações diferentes, mas o chamado é o mesmo. Deus usa você com a sua vocação, com a sua condição profissional, para ser instrumento de Deus,
E nós somos chamados a renunciar tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor de todo o coração. Talvez alguns projetos seus. Eu brinco aqui, mas é verdade. Entenderam? Quer comprar rancho, sítio, está proibido. Nessa igreja é proibido. Ronaldo, pode vender aquilo lá. Gilamar está querendo aposentar. Tem que ser igual a eles, não perde nada. Meu irmão, você já pensou no que você pode abrir mão por causa de Cristo Jesus? Você está disposto a colocar de fato o amor de Cristo? Olha, pastor, pensei que era só para pastor esse negócio, só para apóstolo, para pastor, para bispo. Não, é para todos nós. O que você tem feito daquilo que Deus te colocou na mão? Deus disse assim uma vez para um certo primo: ô minha prima, minha filha, Esther, você está como rainha. Olha onde você chegou. Será que não é por acaso foi Deus que te colocou nessa função, nessa posição, para abençoar todo o povo de Deus? O que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, você faz, dizendo assim: eu podia estar em casa, tranquilo, vem ensaiar, vem aqui preparar a equipe lá, trabalhar na igreja, EBF, servir, abençoar os irmãos financeiramente. Cadê a Cândida? Ô Jéssica, a turma vai pedir suco, não vai não? Demorando o suco para pedir, ué. Amanhã vai soltar o pedido aí. Suco para os meninos. Quero ver no mínimo uns 20 crentes aqui nessa igreja. Não, pode deixar que o suco a gente vai doar. Já colocou? Responderam rápido? Não? Não é. Abençoa. Abençoa, fala assim: eu quero alegria no meu coração, Senhor, de fazer parte da tua obra, do teu reino. 13 de julho hoje, não é isso? Eu registrei o dia mais difícil de levantar da cama nos últimos 3 anos. Eu falei: que frio é esse, Senhor da glória? Sabe quando vem na sua mente que você não é pastor? Não, hoje eu não vou levantar. Não vou, mas eu sou pastor. Ixi, eu tenho que levantar. David Brainer morreu com tuberculose porque orava no frio. E eu tenho que ficar envergonhado quando eu penso assim, depois de dormir numa cama quente. Não é verdade? Eu queria perguntar para o irmão, para a irmã, nessa noite: você ama Cristo acima de todas as coisas? Você de fato valoriza o chamado que recebeu de Cristo Jesus? Ou a sua carreira, a sua condição bancária é a mais importante para você? Você não tem que responder para mim. Responda para o Senhor. Responda para Ele e saiba que os reflexos vai chegar na vida da sua filha e dos seus filhos. Porque eles vão ver aonde está o nosso coração. Que você continue dedicado, dizendo: Senhor, ajude-me contra a minha própria natureza. Que eu possa te servir com alegria, disposição. Que eu passe por cima de qualquer situação difícil, chata, constrangedora. Eu passo por cima porque, sobretudo, Deus me vocacionou para ser instrumento de bênção, para abençoar, socorrer, unir o povo do Senhor Jesus. Fique em pé, nós vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, pela alegria que o Senhor nos traz ao coração de pertencermos ao teu povo. Nós nos alegramos sobretudo, Senhor, porque esse chamado que o Senhor trouxe sobre a nossa história fez com que nós hoje observássemos a nossa caminhada e orássemos e desejássemos que cada dia mais sejamos consagrados ao Senhor. Eu oro pedindo a tua intervenção sobre cada família, sobre cada irmão e cada irmã desta igreja, Senhor. Ó Deus, faz dos teus servos, faz de nós, cada dia mais dedicados, abnegados a vivermos o teu reino, Senhor. Que nós possamos estar empenhados, Senhor Jesus, na propagação da tua palavra. Que nós possamos estar empenhados em trazer as nossas crianças a ouvir da tua palavra.
que nós sejamos dedicados na tua obra, que nós possamos nos gastar na tua obra, Senhor, com um objetivo: glorificar o teu nome que nos chamou. Que o Senhor possa despertar a tua igreja, que o Senhor faça isso em nós, que, ó Deus, o nosso caminhar reflita de fato que fomos vocacionados pelo Senhor. Ó Deus, que haja do Senhor um despertamento, não permita a religiosidade, Senhor, nos deixar tantas vezes paralisados, tantas vezes, Senhor, anestesiados, mas que o Senhor nos encha com o teu Santo Espírito. Faz de nós dedicados para a tua glória. Levante no nosso meio homens consagrados ao Senhor. Levante no nosso meio músicos dedicados, consagrados. Levante no nosso meio professores da escola bíblica dedicados. Levante, Senhor, no nosso meio aqueles que não abram mão do chamado que recebeu. Que o Senhor nos consagre e nos sustente. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Vamos cantar para nós irmos embora, louvarmos ao nosso Deus pela última vez.